Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa, eu sou nutricionista e coach e hoje eu tô aqui pra te falar sobre 5 crenças limitantes sobre alimentação e emagrecimento que quase todo mundo tem que te fazem te auto-sabotar e desistir de tudo. Vamos lá? Roda a vinheta! Bom, antes de mais nada, a gente precisa esclarecer o que afinal são crenças limitantes, né? Crenças limitantes são convicções, são coisas que a gente acredita que são verdade indiscutível. Sabe aquelas ideias fixas que a gente tem sobre alguma coisa, que a gente defende com afinco, porque são ideias que a gente foi criando na nossa mente baseado nas nossas experiências de vida? Então, por exemplo, tu pode ter uma crença de que emagrecer é muito difícil, porque isso é baseado nas experiências que tu teve anteriormente, de ter tentado emagrecer e ter encontrado muitas dificuldades. Já outra pessoa pode ter a crença de que acordar cedo é muito difícil, porque a vida inteira ela teve dificuldade de acordar cedo e, por causa disso, ela criou essa convicção. Existem crenças sobre todo tipo de coisa e é muito importante identificar as nossas crenças para a gente poder combater elas. Então a primeira crença que eu acho que ela é assim, não conheço um ser humano nesta vida que não tem essa crença hoje em dia, que é que existem alimentos que engordam e alimentos que emagrecem, alimentos que são certos e errados, alimentos que são proibidos e permitidos. Gente, se tu conhece uma pessoa que não pensa assim, existe, mas é raro, é difícil de encontrar, né? Bom, essa é uma crença, é um mito, na verdade, né? Que acaba estragando muito a nossa relação com a alimentação. Porque a gente começa a julgar os alimentos como se tivesse um alimento que esse alimento aqui, ele é errado pra mim, ele não pode existir na minha vida. Ah não, mas esse aqui pode, tá tudo certo. E aí isso dificulta muito porque a gente começa a ter muita dificuldade de saber que tipo de alimento afinal tem que comer. Será que isso aqui pode? Será que não pode? Gera medo, gera insegurança. E isso não é verdade. Não existem alimentos que são mais adequados para ganho de massa ou mais adequados para emagrecimento. Existem os alimentos que tu prefere consumir, existem os alimentos nas quantidades corretas, existem alimentos que são mais saudáveis e por isso eles precisam ser priorizados e existem alimentos que não são tão saudáveis, por isso vão precisar ser consumidos em menor frequência, mas não que exista uma proibição ou que um seja mais certo do que o outro. A gente precisa encontrar o equilíbrio e aprender a comer de tudo, mas não tudo. A segunda crença é aquela que também quase todo mundo tem, de que para emagrecer eu preciso comer pouco e eu preciso passar fome. E gente, eu sinto uma peninha disso, porque assim, passar fome é muito difícil mesmo. Então, se eu já começo um processo de emagrecimento acreditando que eu só vou conseguir emagrecer se eu passar fome, se eu comer pouquinho, a chance de eu desistir disso, minha gente, é gigantesca. Eu desistiria, porque eu com fome não sou uma pessoa muito legal. Então, assim, depende muito. Na verdade, depende do tipo de alimento que tu vai consumir, depende do tipo de combinação dos alimentos que tu vai ter na refeição, depende do gasto calórico que tu tem no teu dia. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa ativa, sou uma pessoa que gasta bastante energia e eu quero emagrecer, eu vou comer uma quantidade diferente daquela pessoa que gasta menos energia do que eu. Então, um ponto importante. Segundo, se tu come alimentos com mais quantidade de fibras, de proteína ou de gordura, tu vai ter uma refeição que vai te dar muito mais saciedade. Mesmo que talvez a quantidade, olhando no prato, não seja tão grande assim, tu vai ter mais saciedade, tu vai ficar mais tempo sem ter fome. Então existem combinações inteligentes que a gente pode fazer de alimentos e também por isso servem nós nutricionistas para fazer isso por vocês, né? E também tem a questão do tipo de alimento que tu tá escolhendo, se são alimentos que têm maior ou menor densidade calórica. Ou seja, se tu vai ter um alimento que vai ter uma quantidade maior de calorias em pouca quantidade de comida ou menor em maior quantidade de comida. Vou te dar um exemplo. Uma coisa é tu comer umas fatias de pão. Por exemplo, 2 fatias de pão equivalem a um prato de arroz, gente. Lindo! De caminhoneiro, negócio maravilhoso. Um dia eu vou mostrar aqui pra vocês como é que isso funciona na prática. Mas tem diferença entre tu comer arroz e tu comer pão, tá? Então só um exemplo pra vocês. A terceira crença é aquela de que se eu não for 100% saudável, quer dizer que eu não sou saudável. Ou seja, ou eu tenho que comer tudo certinho, e se eu comer uma coisinha, um hambúrguer, uma pizza, isso quer dizer que eu não sou mais saudável e que acabou a dieta, acabou tudo na vida.
Gente, a gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa ser flexível. Então, o que eu trabalho com os meus pacientes é a dica que eu vou dar pra vocês. Eu gosto de usar aquela regra 80-20, que é, tu vai te esforçar para 80% do teu tempo tu ser o mais saudável possível. Então, tu vai priorizar os alimentos que são mais saudáveis e os comportamentos que tu tem que ter para ser mais saudável. E 20% do tempo, tu vai fazer coisas que tu gosta, comer coisas que tu gosta, que não são saudáveis, mas que fazem bem pra gente. Comer uma pizza não é bom? É bom, a gente não pode negar. Comer um hambúrguer não é bom? É bom. Então, a gente vai tentar ter equilíbrio nisso. Se eu só comer pizza é uma coisa. Agora, se eu comer pizza 1, 2 vezes na semana, qual é o problema? Se eu sou saudável, se eu cuido da minha saúde, se eu faço exercício, eu acho que a gente não pode ser muito radical, que as coisas se tornam muito mais difíceis. A quarta crença, e essa eu escuto direto também, é de que para comer saudável eu tenho que gastar muito dinheiro, alimentação saudável é cara. Isso me perguntam direto também, me mandam mensagem: Nutri, quanto tu acha que eu vou ter que gastar para poder comer mais saudável? Gente, comer saudável é assim, tu vai entrar no supermercado, sabe aquela parte lá onde tem frutinhas, verduras, arroz, feijão? É pra lá que tu vai. O resto lá, onde estão os produtos industrializados, os chocolates, os salgadinhos e todas aquelas coisas que essas sim são caras, essas tu vai ignorar. Sabe a feira do final de semana, do sábado de manhã, aquele sábado lindo, aquela feira maravilhosa, com um monte de coisa colorida? É pra lá que tu vai, meu amor. Tu não vai gastar caro, isso é uma crença, isso é um mito. Na verdade, é mais barato comer saudável do que comer não saudável. Por quê? Quando eu não como coisas que não são saudáveis. Primeiro, as coisas que não são saudáveis, no geral, não me dão tanta saciedade. Por exemplo, salgadinho, bolachinha, refrigerante, isso não me dá muita saciedade, isso até me aumenta o apetite. Ou as coisas que dão muita saciedade é o que tu vai pedir, tipo X, pizza. E se tu for pedir isso todos os dias, faz a continha lá no final do mês pra ver quanto que vai dar isso comparado a tu comer ovo, carne, arroz, feijão e salada. E a quinta e última crença é de que a culpa é do metabolismo que é lento. Ai, Nutri, eu não consigo emagrecer, meu metabolismo é muito lento. Ai, não, Nutri, mas é que eu já passei dos 30, depois dos 30 fica difícil porque meu metabolismo é muito lento. Ai, não, Nutri, mas sabe como é que é, né? Eu já tentei emagrecer de tudo que é jeito, mas o metabolismo é lento. Para tudo, pelo amor de Deus. Isso é mito, isso não é verdade. E para quem tem realmente o metabolismo lento, porque até pode acontecer de ser isso, tem solução. Então, se algo pode ser solucionado, não é o problema, né? O problema é não solucionar um negócio que é o problema, né? Então, vamos esclarecer algumas coisas. Realmente existe uma redução no gasto energético que causa uma redução do metabolismo com o passar dos anos da nossa vida, principalmente depois dos 30 anos. Mas sabe qual é a quantidade disso na prática, gente? Entre 2 a 5%. Então, da quantidade de energia que tu gastava antes dos 30 e depois dos 30, tu vai tendo uma redução de 2 a 5%. Isso representa praticamente nada. E existem muitas formas simples que tu pode fazer para poder aumentar o teu metabolismo. E a dica mais simples que eu posso te dar sobre isso é fazer exercício físico. E no geral, as pessoas acabam reduzindo o metabolismo ao longo dos anos, principalmente por causa da inatividade física. Principalmente pelo fato de que vão reduzindo o gasto energético ao longo dos anos naturalmente e às vezes por uma questão de mudança de hábitos também. Então, parou essa função aí de dizer que é culpa do metabolismo, porque isso tem solução, então tira a bunda da cadeira, vai fazer algum exercício que o problema tá resolvido já. Então hoje eu te falei sobre as 5 crenças limitantes sobre alimentação e emagrecimento que tu deve eliminar da tua vida agora, urgente. Então começa a identificar quando elas aparecerem, quando esses pensamentos que te fortalecem essas crenças vierem, pensa diferente, enfraquece elas porque tu vai te tornar mais forte, mais capaz de atingir teu objetivo se tu conseguir eliminá-las da tua vida, tá? Então se tu gostou desse vídeo, deixa um likezinho aqui pra mim, já aproveita e já se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais, no Instagram, vai lá dar uma olhadinha no meu site e eu te vejo no próximo vídeo, tá? Beijão!